E aí, estão estudando mesmo? Já pegaram a ideia lá do edema? Sacaram lá a característica do edema? Pois é, então. Agora nós vamos entrar num ponto-chave, importante, essencial, básico e complicado quando é o paciente, difícil. Pode acontecer em qualquer faixa etária, pode se desenvolver em qualquer circunstância, mas ela costuma ser perigosa, mais comum e se desenvolve com mais complicações no idoso. Não que a criança não possa ter complicação, não que o adulto, adolescente não possa ter. Mas para o idoso ela é problemática, ela é perigosa. Estou falando dela, pneumonia. Então agora a gente vai falar um pouquinho de pneumonia nas patologias do sistema respiratório. É um processo que vai ocorrer a inflamação direta na estrutura dos alvéolos, na estrutura de um dos pulmões ou dos dois pulmões. Então, é um processo inflamatório na estrutura pulmonar. É uma doença que é provocada, é originária pela entrada de algum agente infeccioso, vai ser desenvolvido por alguma bactéria, vírus, fungo, algum protozoário que possa estar acontecendo. Pode ser muito comum o desenvolvimento por bactérias, pode ser desenvolvida por vírus, mas é mais comum bactériazinhas. Em alguns casos pode acontecer por alguma reação alérgica a algum composto, a algum produto, que sei lá, de vez em quando assim, né, você, sei lá, dá uma ideia, né, tipo assim, cara lá, enfermeiro, nada a ver, aí ele tenta, não, eu vou ser enfermeiro, eu vou querer fazer uma desinfecção adequada do meu banheiro, aí o cara sai misturando os produtos tudo, mistura cloro, mistura produto com base de amônia, sei lá, faz uma mistura química violenta e entra no lugar para respirar. Quase que eu tive um processo assim de congestão pulmonar pesado, quase que eu morri, justamente por causa dessa situação, por causa das alterações de agentes alérgicos. Ele não chegou a dar pneumonia não, mas dificultou a respiração ao ponto de quase ter uma queda de saturação sinistra. É mais comum que a infecção aconteça em indivíduos que estão com o sistema imunológico enfraquecido, que já tem aí algum comprometimento desse sistema. É por isso que eu falei do idoso, que é mais comum. Nada contra os idosos, mas é mais comum. Ocorre a invasão desses agentes pelo sistema respiratório, passam por toda a área de traqueia, brônquios e vão para a estrutura dos pulmões para desenvolver esse processo inflamatório. Basicamente é provocado por algum agente infeccioso que vai à estrutura do parênquima, a estrutura do pulmão diretamente, onde ocorre a troca, onde ocorre a hematose, lá nos alvéolos. A presença de qualquer micro-organismo pode ter aí o desenvolvimento de alguma reação inflamatória grande na área dos pulmões, então pode acontecer. A pneumonia nada mais é do que uma tentativa do corpo de tirar esse agente infeccioso, só que é uma reação inflamatória que ele provoca. O sistema imunológico cai matando em cima para destruir esse agente. De acordo com a OMS, é responsável por 1,6 milhões de mortes a cada ano no mundo, sendo aí a segunda complicação respiratória mais comum no Brasil. Em pessoas acima dos 50, saca só o que eu falei, mas aqui colocou acima dos 50. A doença é um risco ainda maior, porque o próprio envelhecimento faz com que haja uma debilidade do sistema imunológico. E 50% das internações a partir dessa faixa etária ocorrem por causa da pneumonia. A grande parte dos idosos que vão ser internados é devido à condição pneumonia ou pode ter essa complicação a partir da internação. E eu digo ainda que chegando agora nessa época do ano, que a gente entrou nos meses sem o R, maio, junho, julho, agosto, que são os meses onde prepondera, onde está se desenvolvendo muito rapidamente, onde está presente o inverno. Mês sem R é o inverno, então fica mais fácil. A temperatura tende a reduzir bastante. Existe a possibilidade de eles ficarem presos em ambientes fechados para manter o ambiente mais quente. Então as perspectivas de contaminação e de desenvolvimento desse quadro infeccioso é muito maior, é muito mais intenso. É de origem provocada por diferentes fatores, normalmente associado a algum micro-organismo, bactéria, fungo, protozoário. E quando é causada, a causa dela é difícil de ser diagnosticada. O médico pode trabalhar com um tratamento inicial básico, mesmo que ele não saiba ainda
o que desenvolveu, porque grande probabilidade que aconteça por algum agente. Ou seja, mas calma, não estou falando que eles vão fazer teste não, tá? Calma, respira, calma. Mas o que é feito quando você pensa na pneumonia no tratamento? Ah, mas não sabe a causa. Calma, eles vão pegar, eles vão trabalhar com as perspectivas do que é visto para a maioria das situações e a maioria dos casos. Não dá tempo de ficar, vamos fazer o levantamento, e o paciente só piorando. Vamos evoluir agora, vamos fazer um diagnóstico, vamos coletar. Não dá tempo. Então ele já começa o tratamento, até os resultados ficarem prontos, a partir dos princípios básicos, das maiores ocorrências, das mais comuns, para se chegar ao quadro da pneumonia, para aquilo que desenvolveu mais facilmente. Pode ser dividida de acordo com o que o organismo provocou a doença, tá? De acordo com o ambiente e a forma como foi adquirida. E quando tratada, tá? E quando se trata do local onde houve infecção, ela pode ser classificada em pneumonia adquirida no hospital ou pneumonia adquirida na comunidade. Pneumonia em que a pessoa adquiriu, ela conseguiu a partir do momento que ela entrou no hospital, não tinha, mas pelo fato dela estar internada lá, pode ser, e aí entra no quadro de IRAS, infecções relacionadas à assistência à saúde, que é pneumonia hospitalar, e pode ser trabalhado também na comunidade. Tá? A pessoa veio de fora e já chegou no hospital com ela. Quais são as manifestações dessa pneumonia? O paciente pode ter febre alta, tá? E vai impactar praticamente todos os casos ali. Dor no peito ao tossir ou respirar, ela vai ter uma toracalgia muito grande, uma dor na inspiração e na expiração, uma dor intensa no processo da expansão, e é uma dor intensa mesmo. Tosse, tendo ou não secreção, tá? Pode ter ou não secreção se desprendendo, calafrio, náuseas, vômitos, quadro de diarreia, sensação de mal-estar, pode ter dispneia, secreção amarelada originária do pulmão, esse muco na tosse pode ser originário direto dos pulmões. Fraqueza, porque a saturação de oxigênio vai cair um pouquinho, vai ficar difícil. Ele tem a dispneia, ele inspira, tem toracalgia, ele expira, tem toracalgia. Ele vai ter fraqueza porque vai diminuir a oxigenação. Confusão mental, falta O2 aqui em cima, começa a ter déficit. Mudança na pressão arterial vai ser perceptível. Isso pode acontecer, são possibilidades da pneumonia. O diagnóstico é feito após a verificação dos sinais e sintomas, das manifestações clínicas, e claro, é importante que o paciente procure o médico para saber exatamente o que está acontecendo. E sabendo que o problema é respiratório, o pneumologista pode ser melhor. Normalmente mostra alteração no exame clínico, mas aqui no caso cultura de escarro, radiografia e ausculta pulmonar podem indicar mudanças positivas, podem indicar aí características importantes de alterações nesse sistema. Broncoscopia, oximetria de pulso para verificar a saturação de oxigênio ou a saturação de O2, cultura de fluido pleural se for necessário, tomografia computadorizada e ausculta pulmonar. Então é importante realizar a ausculta nos pulmões, porque pode ser auscultado, pode ser na área das bases pulmonares, sons crepitantes. Eles podem estar presentes, indicando aí o desenvolvimento de pneumonia. E não esquece, quando a gente trabalha com a ausculta pulmonar, ela é uma ausculta comparativa. E nesse ponto aqui da pneumonia é legal, porque é feito a ausculta do lado esquerdo, a ausculta do lado direito. Base do lado esquerdo, base direito, esquerda, direita, esquerda, direita. Sempre, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Ou direita, esquerda, direita, esquerda, você que sabe. Mas o importante é fazer a ausculta comparativa. Porque na ausculta comparativa você vai perceber se, primeiro, o ruído é normal, o ruído está alterado, se essa alteração são nos dois pulmões ou em um só. Então por isso que a gente trabalha sempre fazendo comparação. E é no dorso. Não é na região ventral, é na região dorsal. Então acompanhe e fica de olho. Tratamento para esse quadro é buscar antibiótico terapia e analgesia, ou seja, vai trabalhar com antibióticos, o quadro infeccioso bacteriano, claro, inicialmente, e analgésicos para a questão da dor, podendo inclusive influenciar diretamente na característica anti-inflamatória, reduzindo aí os quadros inflamatórios que o paciente possa estar apresentando, e antitérmicos. Dieta normal, conforme a condição do paciente, conforme a sua tolerância.
Tá? Ele pode manter a dieta, mas tem que verificar só a questão das tosses, do vômito, das náuseas, porque aí pode fazer com que ele venha a ter uma alteração de motilidade, ele possa vomitar, ter esse fluxo emético mais intenso. Oxigenoterapia, se houver aí algum quadro de insuficiência. Fluidificar secreções, melhorando aí, claro, a hidratação do paciente. Tá? Então, quanto mais hidratado ele ficar, melhor. Quanto mais hidratado, mais fluida será a secreção, melhor será para o paciente. Então, por isso que é importante. Broncodilatador pode ser utilizado. Fisioterapia respiratória, para trabalhar melhor com a condição da inspiração, da expiração pelo próprio quadro da dispneia. E claro que fazendo essa fisioterapia previne a atelectasia. O que é isso? Atelectasia. Alvéolo, bonitinho, tá lá aberto. Atelectasia, o alvéolo vai fechar. E se o alvéolo colaba? E se o alvéolo faz assim, ó? Fechou. E aí? E aí já era. Não tem como abrir. Tá? A pressão que sustenta esse alvéolo, tá? A secreção que tiver ali, ela pode comprometer e provocar essa atelectasia, esse colabamento alveolar. Então, fisioterapia respiratória auxilia a prevenir que isso aconteça. Internação, se for o caso. E claro, se o quadro for grave ou o paciente já tem alguma patologia crônica, é necessário hospitalizá-lo. Idoso! Sei lá, o cara tem hipertensão, tem diabetes, eu tô colocando por padrão, tá? Eu não tô sendo... eu não estou sendo aqui, tá? Como é que eu posso dizer? Julgador direto, não estou sendo juiz aqui não. Todo idoso tem hipertensão e diabetes, tô falando isso não. Não tô. Mas a probabilidade é grande considerando aí a história da saúde pública, tá? Então é importante que a gente tenha esse cuidado com o paciente, saiba melhor. Cuidados de enfermagem, o que nós vamos ter que fazer com esse paciente? Sinais vitais. Principalmente pelo quadro da inflamação, pelo quadro infeccioso, temperatura, frequência respiratória. Aí, claro, pode colocar saturação de oxigênio também. Com certeza eu vou falar isso depois, mas já vou falar de uma vez. Põe aí. Proporcionar aí meios, se necessários, de diminuir essa temperatura do paciente, diminuir essa febre. Banho, diminuir roupa, aumentar a ingestão de líquido, se necessário. Manter oxigenoterapia, conforme a prescrição. Líquido frio. Tá? Não é entupir o paciente de não é entupir o paciente de raspadinha, dar um balde de sorvete para ele, não é isso. Mas é colocar líquidos em temperatura ambiente para mais fria. Não tem necessidade, mas o cara tá doente, eu vou tacar leite quente, café quente. Não, coloca em temperatura ambiente para frio. Não é gelado, congelando, não é dar gelo para ele comer, não. Calma, tá? Observe e comunique se o paciente tem tosse. E se tiver tosse, se ela é seca ou se tem expectoração. Verifique se ela é persistente, a tosse constante ou de vez em quando que acontece. Numa posição, numa condição climática, numa situação de dia, do horário. Se tem hemoptise, que é importante observar. Medique conforme a prescrição. Oriente o uso dos medicamentos, broncodilatador, antibiótico, antitérmico, analgésico. Então orienta. Tá? Conversa com o paciente, fala para ele, proporciona fisioterapia respiratória, estimule ele a participar, fale com ele para desenvolver que isso é importante para o quadro que ele apresenta, estimule líquidos e dieta mais fracionada, tá? Uma dieta mais brandinha, uma dieta mais tranquila, atente para a possibilidade de choque séptico, porque é um quadro inflamatório infeccioso, então pode ter uma sepse, ou choque séptico, queda de temperatura, hipotensão e, claro, diminuição do nível de consciência. Esse choque pode estar presente, pode fazer com que haja aí uma queda na circulação sanguínea. Com isso, vai ocasionar aí também um déficit da oxigenação do paciente. Verifique ali, atente para as questões do pulso do paciente, que ele pode estar com taxigmia ou ele pode estar fraquinho. Respiração rápida e curta, dispneia. Ele vai estar com uma taquipneia muito rapidinha, bem curta, bem superficial, por causa da toracalgia, por causa dessa dor. A pele do paciente vai estar fria, vai estar úmida e pode até ter um quadro de oligúria. Então, turma, quando a gente falar de pneumonia, tenha atenção, tenha cuidado com seu paciente. É uma situação clínica que pode acontecer em qualquer idade, embora seja mais comum nos idosos. É um quadro clínico
complexo, que requer acompanhamento, requer cuidado, principalmente se já existir alguma patologia crônica instalada. Para melhorar o quadro clínico desse paciente, nesses casos das patologias crônicas, seria necessário o processo de internação. Com as intervenções sendo feitas no hospital, a recuperação seria melhor. Meça, faça a mensuração da saturação desse paciente, acompanhe o quadro clínico dele. E qualquer sinal de cansaço, dispneia, dor, alteração febril, percebeu queda de saturação, hipóxiazinha, é bom encaminhar esse paciente para a unidade de pronto atendimento para resolver o quanto antes esse quadro. Ok? Nos vemos na próxima sem falta. Um abraço a todos. Até!